Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Confira agora os destaques desta edição. Projeto aprovado na Câmara cria programa voltado para a saúde vocal dos professores da rede pública de ensino. Outra matéria aprovada prevê instalar câmeras nos coletes da Guarda Civil, dos fiscais de postura e também no exterior dos veículos da Guarda. Frente Parlamentar pela Rede de Inclusão do Deficiente Visual discute ampliação do atendimento especializado na cidade. Vereadores acompanham o lançamento da Cidade da Educação. O complexo vai reunir em um único local diversos departamentos e programas educacionais. Confira os principais assuntos discutidos pelos vereadores e projetos aprovados nos resumos das sessões de terça e quinta. E Dia Mundial de Conscientização do Autismo reforça a importância da inclusão dos autistas na sociedade. Câmara de São José tem promovido e cobrado políticas públicas na área. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E fica agora com os destaques da última sessão realizada na quinta-feira. Durante a 17ª sessão foram aprovados 6 projetos. São propostas para a denominação de ruas na cidade e também a concessão de títulos de cidadão joseense. Com muitos debates, a votação do projeto, que prevê mudanças na previdência dos servidores efetivos, foi adiada pelos parlamentares. A matéria apresentada pelo Executivo altera regras de aposentadoria, como idade mínima para se aposentar, tempo de contribuição, cálculo do benefício e a proporção da pensão por morte, além de estabelecer normas de transição. A proposta recebeu 61 emendas, das quais 9 foram aprovadas nas comissões para serem votadas em plenário. As demais foram rejeitadas ou retiradas pelos autores. Ainda durante a sessão, o presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, leu o ofício de renúncia ao cargo encaminhado pelo prefeito Felício Ramute. No documento, o prefeito comunica a desincompatibilização em atendimento à lei eleitoral. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Frente Parlamentar pela Rede de Inclusão do Deficiente Visual realizou a primeira reunião na Câmara. O encontro mobilizou debates sobre como o poder público pode atuar para garantir políticas públicas a essa parcela da população. Cerca de 20 pessoas com e sem deficiência visual se reuniram na Câmara Municipal de São José dos Campos para cobrar medidas do Poder Legislativo para a retomada do atendimento especializado às pessoas com deficiência, realizado na cidade pelo Hospital Provisão. Este foi o assunto apontado na primeira reunião realizada pela Frente Parlamentar pela Rede de Inclusão do Deficiente Visual. A pedagoga e psicopedagoga Maria Gorete Cortez, que é deficiente visual, fez vários apontamentos no encontro. Vale ressaltar que centenas de pessoas foram atingidas direta e indiretamente com o fim dos atendimentos do Hospital Provisão há 6 anos. Que São José, como pioneiro, que já capacitou até outras cidades, que volte a ter um serviço de qualidade. E não é nem em função de voltar simplesmente, mas é para dar qualidade de vida, reabilitação, educação de qualidade e fazer com que as pessoas com deficiência visual, associadas ou não a outras deficiências, tenham todos os direitos assegurados, conforme legislação, conforme Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Nada sobre Nós Sem Nós, conforme a Lei Brasileira de Inclusão. Na ocasião, estiveram presentes os vereadores Dulce Rita, Juliana Fraga, Fernando Petiti, Renato Santiago, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Marcão da Academia. A vereadora Dulce Rita reforçou quais serão os próximos passos da frente. Agora daqui nós vamos ter desdobramento, fazer reuniões com as outras secretarias, principalmente da educação, porque nós vimos um depoimento de uma mãe hoje, que a criança tinha um treinamento que não tem mais, que está com um monte de problemas por falta dessa reabilitação, uma criança de 4 anos. E também vimos aí umas pessoas de idade que estão também necessitando dessa habilitação. O próximo encontro da frente com os munícipes está previsto para o dia 5 de abril. E eu acho que é importante trazer isso para a sociedade, discutir com a sociedade e mostrar as dificuldades pelas quais essas pessoas estão passando. E que o poder público tem que cuidar, prestar atenção
e dar todo apoio para essas pessoas, certo? Que é um problema principalmente de humanidade, de inclusão, de amor, de carinho. 150 famílias de São José dos Campos receberam um registro definitivo do imóvel que estava irregular no município. A documentação foi assinada a partir do processo de regularização de alguns bairros na cidade, que agora, além de terem a moradia autorizada, vão poder receber investimentos e obras de melhorias. A espera do Benedito chegou ao fim. Depois de muita luta, ele finalmente conseguiu o documento que torna regular a área que ele comprou em 1990, no bairro Primavera 2, na zona leste de São José dos Campos. Atualmente, quem mora no local é o filho do aposentado, mas com o documento em mãos, ele já pensa na comemoração com a família reunida. A gente vai usar o máximo, inclusive meu filho, ele é caminhoneiro, então ele gosta lá de um churrasquinho, sempre está convidando a gente para ir lá. A gente tem amigos também. O Benedito foi um dos 150 beneficiados que receberam o registro definitivo no imóvel de núcleos urbanos em diferentes regiões da cidade. A entrega dos documentos aconteceu durante uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Felício Ramute, do secretário de Gestão Habitacional e Obras, Glaucio Lamarca, e do vereador Marcão da Academia, representando a Câmara. Segundo o diretor de regularização fundiária, Marcelo Leandro, a entrega do documento representa uma tranquilidade maior aos proprietários dos imóveis. O que propicia isso? Propicia que a pessoa possa ter aquela tranquilidade que o imóvel é realmente seu. Tem pessoas com 30, 40 anos de irregularidade que não têm o título, não têm o registro do imóvel no seu nome. E com o registro ela pode fazer financiamentos, pode pegar o financiamento para fazer uma construção, para fazer uma reforma na casa dela. Sem o título isso não é possível e pode vender a qualquer momento. Marcelo ressalta ainda que a regularização dessas áreas é benéfica não só para os proprietários dos imóveis, mas para todo o bairro. A gente consegue, a partir da regularização, levar toda a infraestrutura que precisa ter no bairro para que tenha um bom convívio daquela população, daquela localidade. Opinião semelhante tem o vereador Marcão da Academia. Para ele, essa ação é importante também para ampliar a infraestrutura desses locais. Quando se regulariza um bairro, você regulariza também todo o sistema econômico, as infraestruturas. Aí é o comércio que vai lá regularizado, é a própria prefeitura, o poder público que vai investir mais lá, em UBS, em escolas, em todos os atendimentos. O parlamentar destacou ainda o papel da Câmara durante este processo de regularização de áreas em diversos bairros da cidade. Quantas vezes nós vamos até os bairros que a população nos chama, que a gente entende a total situação, leva isso ao poder público e tenta trabalhar para chegar nesse momento. Uma conquista que significa muito para a Maria de Fátima, que comprou um terreno no bairro Jardim Coqueiro há 10 anos. Agora, com a situação regularizada, ela já tem planos para a casa construída no local. Agora eu vou tentar reformar a casa, né? Agora você já fica mais animado, né? Para fazer mais coisa, né? Que ela tá parada, lá a gente não mexeu em nada, agora é outra coisa, né? Então, agora é lutar para tentar reformar ela, só isso. E está cada vez mais difícil economizar nas compras do dia a dia, né? Além da alta no gás, combustível, energia, os brasileiros também têm que conviver com o aumento nos preços dos alimentos. Para nos ajudar a entender por que tantos produtos ficaram mais caros, a gente pediu a ajuda de um economista e também de uma nutricionista que vai dar dicas de como substituir os itens mais caros da cesta. O assunto é unânime em todo lugar. Os preços dos alimentos estão nas alturas e a população faz o que pode para driblar os preços exorbitantes. Os alimentos tá caro, né? Mas a gente tem que dar, como é que se diz, um jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Às vezes eu até deixo de comprar, senão não dá, né? Em apenas um ano, o preço da cesta básica registrou um aumento de 11,5%. E aí não tem jeito. Ou o consumidor deixa de comprar alguns alimentos, ou ele precisa dar seus pulos para conseguir substituí-los. As maiores altas, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, foram a cebola, a batata, o tomate e o café moído. O economista William Retamiro explica que fatores como a crise hídrica, aumento da gasolina e da energia elétrica têm influência na elevação dos preços.
Bem, esse número ele era relativamente esperado quando a gente analisa principalmente os custos de produção, né? Que daí a gente vai falar tanto da questão logística como os combustíveis, com essa questão da paridade de preço internacional, que afeta diretamente a logística modal no Brasil, que é a rodoviária, associada à questão do câmbio, que ele está elevado. E do outro lado, que são os custos de produção, como, por exemplo, energia elétrica, né, que é um dos preços administrados pelo governo. E isso decorrente também de várias situações climáticas, com a estiagem e tudo mais, que faz com que haja uma necessidade maior do uso de fertilizantes, que é um outro item que nós estamos com escassez ultimamente, e também a necessidade de importação de algumas nutrientes, né, rações, coisas do tipo, para poder trabalhar, porque nós não temos algumas chuvas suficientes. William ainda ressaltou que a alta da inflação, como já esperada, afetou em maior grau as famílias mais pobres, reflexo da desigualdade social do nosso país. O IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quando ele analisa a inflação por faixa de renda, ele vê que a faixa mais pobre, a faixa de renda mais pobre, que é a que ganha aproximadamente menos de R$ 1.700 por mês, né, para o domicílio, né, para a família como um todo, ela teve uma inflação de aproximadamente 10,7%, enquanto a faixa de renda alta teve na casa dos 9,5% aproximadamente. Para o vereador Fernando Petit, integrante da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, um dos caminhos para minimizar os efeitos da crise e os impactos na alta dos preços é investir em capacitação profissional. Outra alternativa, segundo o parlamentar, é ampliar as hortas comunitárias. Primeiro é você qualificar e criar leis que possam fazer com que o cidadão volte ao mercado de trabalho. Também, eu sempre incentivei, a gente tem um trabalho muito forte de incentivo a hortas comunitárias, né? A horta que serve para que você possa plantar dentro da sua casa, dentro de um terreno, um espaço pequeno ou grande, para que você possa usar esse alimento, né, em consumo próprio para os seus familiares, também vender para o mercado próximo à sua residência ou para um restaurante de bairro, e faz com que você também eleve a autoestima da pessoa que está desempregada, não tem um alimento dentro de casa, mas ele começa a cultivar esse alimento e aí ele cria a dependência dele fica bem menor. E para tentar dar mais opções às famílias, convidamos a nutricionista Stephanie Guzmão para dar algumas dicas de como reaproveitar ou substituir alguns alimentos que estão mais caros. E é possível, viu? Mais barato em relação à mistura e ter uma condição mais barata, opções vegetarianas, ela entra como uma opção aí de substituição dessa carne no momento que estiver muito caro. Então, por exemplo, utilizar ali o grão de bico, a ervilha, lentilha, fazer hambúrgueres, almôndega, desses tipos de alimentos, dessas leguminosas, é uma coisa interessante. O molho de tomate está muito caro, utilização da melancia, a gente tem ali muito riquíssima em antioxidantes, em licopeno, e também vai ter ali a gente consegue fazer o molho de tomate a partir da melancia. Então é uma forma ali que pode ser feito, baratear as coisas, né? A parte branca dessa melancia também é riquíssima em citrulina, então ela pode ser utilizada ali em preparações salgadas, então tem várias formas de ser utilizado o alimento na sua forma integral. E quem nunca se incomodou com as diversas chamadas de telemarketing que recebemos diariamente? Para tentar facilitar a identificação dessas ligações, a partir de agora, todas as chamadas para oferta de produtos e serviços vão ter o código 0303. A medida já passou a valer e nós procuramos o Procon para entender melhor como essa decisão impacta os consumidores. Andando pelas ruas da cidade, não é difícil achar alguém que já se aborreceu ao receber ligações indesejadas de telemarketing. Já fui bem incomodada com ligações. Alguns períodos do ano, as ligações são tipo o dia inteiro. Às vezes a gente está ocupada fazendo algum serviço, toca o celular, você vai ver, toca 2, 3 vezes, você fala alô e desliga. Para tentar barrar esse tipo de chamada, que tira o sossego dos consumidores, a Anatel estabeleceu a implementação do prefixo 0303 para a identificação das ligações de serviço de telemarketing ativo. A nova norma teve início neste mês com as operadoras de telefonia móvel. Já as empresas de telefonia fixa têm até o dia 8 de junho para se adequarem. Para o diretor do Procon de São José dos Campos, além de evitar o incômodo, a medida também vai gerar mais segurança aos consumidores, que poderão identificar com mais facilidade as chamadas para a venda de serviços.
A ideia é inibir essa prática, é dar mais liberdade para o consumidor realmente contratar ou comprar quando ele bem entender. O prefixo 0303 é apenas uma das ferramentas utilizadas para evitar as ligações indesejadas. Hoje existem aplicativos de celular e sites que oferecem o serviço para bloqueio de ligações de telemarketing. O site nãomeperturbe.com.br é uma das alternativas ao alcance do consumidor para bloquear esse tipo de ligação. Uma alternativa semelhante ao site é o Não Me Ligue, uma ferramenta oferecida pelo Procon São Paulo. E não são só para ligações telefônicas, são também para envios de SMS e mensagens de WhatsApp. Então, o Não Me Ligue é para isso, né? É uma lei de 2008, lei estadual de 2008, e que foi no ano passado revista. Então, deixou de ser só um serviço exclusivamente contra as ligações telefônicas. Mas se as ligações indesejadas continuarem mesmo após o cadastro em sites que garantem o bloqueio desses números, o consumidor pode fazer uma reclamação diretamente no Procon e a empresa pode ser punida. A gente pode multar, o Procon pode multar administrativamente, multas que começam com R$ 741 e podem ir a 10 milhões de reais. Caso ainda isso não cesse, as empresas mesmo sendo multadas, não cessem esses abusos, o consumidor pode recorrer também ao judiciário e pedir indenização, inclusive por danos morais. E a perturbação não é apenas um dos problemas causados pelas ligações fora de hora dos serviços de venda e telemarketing. Os consumidores também precisam estar atentos a possíveis golpes, que podem estar associados a ofertas tentadoras apresentadas em chamadas ou sites suspeitos. Quando você recebe um link para você acessar um site, quando você recebe uma ligação dessa que vai perguntar os seus dados e tudo, pare a ligação na hora, desligue, não dê o segundo passo. Senha, jamais o consumidor pode fazer. E sempre comunicar ao Procon, é bom que a gente fique sabendo, para que a gente também tome as nossas providências. No fim das contas, com a nova medida, fica garantida a opção de recusar uma chamada de telemarketing que não interessa ao consumidor. Um direito assegurado que vai fazer valer a pena a vontade dos clientes. É muito bom, gostei muito, então eu acredito que vai ajudar muita gente. Vai ser muito mais fácil para identificar. E no próximo bloco você confere os destaques da sessão de terça-feira. Também vamos te mostrar como vai funcionar o projeto que prevê instalar câmeras nos coletes dos agentes da Guarda Civil e no exterior dos veículos da corporação, além de detalhes da Cidade da Educação, complexo que vai reunir diversos serviços na área. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. Você acompanha comigo agora o resumo que preparamos com os destaques da sessão de terça-feira. Além dos debates de interesse público, os vereadores também apreciaram uma série de documentos em plenário. Durante a 16ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos. Eram requerimentos e indicações que pediam serviços diversos, como manutenção de ruas e praças, limpeza urbana, tapa-buraco, poda de árvores, ronda policial e a aplicação de fumacê em alguns bairros, como medida de prevenção à dengue. Durante o período do pinga-fogo, os principais temas apresentados pelos vereadores foram fiscalização, educação, esporte e inclusão. O vereador Lino Bispo cobrou medidas da concessionária responsável pelo serviço de saneamento da cidade para resolver problemas de falta d'água na região sul. Um vídeo foi apresentado com reclamações de um morador. O vereador Dr. José Cláudio comentou sobre uma obra de drenagem em uma via da Zona Norte e também o impacto de algumas ações voltadas para educação e capacitação de jovens da rede pública. No tema da inclusão, o vereador Juvenil Silvério fez um convite para que a população participasse de um workshop de conscientização sobre a surdez. Nesse sentido, a Câmara criou uma frente parlamentar em defesa do deficiente auditivo e surdo. Já sobre o esporte, o vereador Fernando Petit parabenizou a equipe de goalball de São José pelo título da Supercopa, campeonato nacional da modalidade. Petit também destacou a certificação recebida pelo Hospital Francisca Júlia, que passa a ser um centro de referência no tratamento da dependência química no Vale do Paraíba. E discutindo sobre a história do país, o vereador Walter Hayashi apresentou um vídeo sobre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento popular realizado em março de 1964. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.
São José dos Campos vai contar com um complexo que vai reunir diversos departamentos e programas educacionais da cidade. O projeto, que recebeu o nome de Cidade da Educação, ainda vai abrigar um hub de inovação na área e também um novo prédio da Secretaria de Educação. Após 40 anos, a Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos está de casa nova. A partir de agora, a sede da pasta vai funcionar dentro da Cidade da Educação, um complexo localizado no bairro Flamboyant, que vai unificar departamentos, programas e projetos da Secretaria. O espaço foi inaugurado durante uma coletiva de imprensa, que contou com a presença do prefeito Felício Ramute, do vice Anderson Farias e do secretário Johnny Santos. Representando a Câmara, estiveram presentes o presidente Robertinho da Padaria e os vereadores Fabião Zagueiro, Juvenil Silvério, Marcão da Academia, Renato Santiago, Rafael Pascucci e Zé Luiz. A intenção é que o novo espaço melhore a eficiência dos serviços da educação. À medida que os profissionais que trabalham nesse projeto, estando no mesmo espaço, eles podem trocar experiências, podem, a partir dessa interação, criar novas soluções para o município. Então, tem tudo a contribuir muito para a nossa dinâmica. Além da sede da Secretaria de Educação e Cidadania, o novo espaço também vai abrigar o programa Decolar, o Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais e o Centro de Educação Empreendedora, o CEDEMP. O novo prédio conta também com um hub de inovação, um espaço de coworking onde empresas poderão criar projetos e soluções para a melhoria do ensino em São José. O edital de credenciamento das empresas interessadas em participar do hub já foi lançado e os projetos aprovados poderão atuar fisicamente no espaço. Nós temos uma capacidade, a gente consegue abrigar ao mesmo tempo em torno de 6 projetos na rede municipal através do Hub de Inovação e ele pode, sendo habilitado, atuar por 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses em parceria com a rede municipal de educação. Para os vereadores que estiveram no evento, o novo complexo será importante para o desenvolvimento da educação na cidade. Um ganho para a nossa cidade. Nossa cidade já é bem reconhecida quando se fala de educação, a gente que ouve muita população com relação às nossas escolas, às nossas creches, a parte pedagógica, nossos professores são muito bem treinados. Então agora com esse prédio inovador abrindo aqui, então, eu tenho certeza que vai ainda melhorar mais ainda a questão da educação na nossa cidade. Quanto mais investimento você tem na educação, no funcionalismo, no serviço, mais a nossa educação cresce. Quando a gente vê uma estrutura dessa e vê o serviço que é prestado, a gente tem que aplaudir, acompanhar e levar para todo o Brasil. Os parlamentares também acreditam que o novo espaço pode auxiliar o trabalho da Câmara, tanto na fiscalização quanto na criação de projetos na área. É a nossa função fiscalizar o executivo, então precisamos entender o que está sendo aplicado dentro das escolas. E nesse espaço, logicamente, é muito mais fácil para que a gente possa também entender toda a metodologia que é aplicada na escola. E eu tenho certeza que esse espaço novo vai trazer novas ideias que com certeza virarão novas leis que se tornarão um legado para o nosso município. Então o papel da Câmara é importantíssimo para que não seja uma política de governo, e sim uma política permanente em nosso município. Com a inauguração da Cidade da Educação, o município espera melhorar o resultado do trabalho desenvolvido na área. A gente espera que tudo isso seja revertido em qualidade e melhoria de atendimento para os nossos alunos. Uma proposta aprovada na Câmara autorizou a Prefeitura a instalar câmeras nos coletes usados pela Guarda Civil, pelos fiscais de posturas da Prefeitura e também no exterior dos veículos da Guarda. O projeto, de autoria do vereador Marcão da Academia, serve para dar mais transparência às abordagens na rua e como registro para fins de investigação. Essas são as microcâmeras que alguns guardas civis municipais de São José dos Campos estão utilizando durante o trabalho diário nas ruas. Uma ferramenta que vai ajudar a corporação na avaliação e fiscalização das atividades. E para aprimorar esse serviço, um projeto aprovado na Câmara prevê regulamentar e organizar a utilização desses equipamentos, além de expandir o uso das câmeras para os fiscais de postura e também no exterior dos veículos da GCM. A proposta é de autoria do vereador Marcão da Academia e, como aponta o parlamentar, a proposta surgiu de análises de demandas e reivindicações apresentadas pela população e pelos serviços de segurança. Todos os projetos que nós colocamos em pauta aqui na Câmara são projetos que nós construímos com a população,
com o cidadão aqui de São José dos Campos, né? E também acompanhando não só o cidadão, como os agentes públicos, como ações que acontecem a nível tanto nacional como internacional. Esse é um projeto que vai de encontro a isso. E São José não pode ficar de fora, principalmente em projetos que trabalham muito a tecnologia. E essa tecnologia vem para ajudar a dar segurança, tanto para o servidor como para o cidadão. Como indica o projeto, os equipamentos precisam ter uma boa resolução para a captura de imagem e som, além de sensibilidade à luz para reconhecer a fisionomia das pessoas monitoradas. Todos os registros gravados deverão ser preservados por no mínimo 120 dias para fins de averiguação e fiscalização. E as imagens vão poder ser requisitadas pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão quando necessário. Medida que, segundo o vereador Marcão, vai ajudar a aperfeiçoar o trabalho em campo e resguardar o policial quanto à correta abordagem nas ruas. A gente tem que sempre pensar na segurança tanto a ativa como também a jurídica, né? Tanto para o funcionário público, o GCM no caso, como para o cidadão. Então, como vai ser feita a abordagem, se está dentro da técnica, como o cidadão vai reagir a essa abordagem, se também está dentro de toda a legalidade. Então, deixar isso, dar um respaldo aos dois, que a gente possa no futuro não ter problema jurídico. A matéria também aponta que o agente da guarda ou fiscal de postura que utilizar de forma irregular as imagens e sons armazenados, assim como descartar as gravações antes do prazo previsto na lei, pode responder civil, penal e administrativamente. Para o vereador Marcão, a regulamentação do uso das câmeras vai resultar em benefícios para toda a GCM e para a população. Quantas vezes a fiscalização tem que fazer abordagens e, de repente, o cidadão ele interpreta de formas, de repente, que foi uma abordagem controvérsia para o lado dele e ele tem a condição, sim, de pedir para ver a filmagem, para entender como é que foi, para poder até entrar na questão de uma ação jurídica contra o funcionário, assim como o funcionário também tem como se defender dessa ação. Então isso vai dar um respaldo e segurança para os dois. Para o secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno Henrique dos Santos, a medida é positiva e representa um avanço no trabalho realizado pelos agentes da Guarda. Segundo ele, os primeiros testes com os equipamentos começaram a ser executados em julho de 2020, com bons resultados. Agora, com o projeto, o uso das câmeras vai ser expandido, abrangendo os guardas, os fiscais de postura e podendo também ser instaladas nos veículos da corporação. São José dos Campos já é praticamente 100% monitorada e ainda mais com as ações dos agentes que portam esses equipamentos. O projeto é importante que vai garantir mais segurança e transparência nas ações dos nossos guardas civis municipais na prestação de serviço para a população. E de acordo com a justificativa da matéria, o projeto vem implementar uma prática já realizada por diversos serviços de segurança e corporações ao redor do mundo, a exemplo dos Estados Unidos, Chile e Inglaterra. Outra vantagem é o baixo custo dos equipamentos, proposta que vai contribuir com a segurança pública da cidade, além de ampliar e aperfeiçoar o atendimento às ocorrências pela Guarda Municipal. O equipamento utilizado pelo nosso Guarda Civil Municipal, por esses homens e mulheres que atuam 24 horas por dia na cidade, prestando sempre o melhor serviço para a população, pode sim ajudar a melhorar a segurança e ao serviço prestado à população, dando essa transparência caso seja necessário. Esse equipamento visa dar mais legalidade também às ações dos nossos homens e mulheres, prestando sempre o melhor serviço para a população aqui em São José. E o teste do pezinho é um exame muito importante para tratar ou prevenir doenças que podem complicar o desenvolvimento do bebê, né? Ele é disponibilizado pelo SUS, mas atualmente o número de doenças identificadas é limitado, se comparado ao teste oferecido na rede particular. Para ampliar o alcance do diagnóstico na rede pública, uma lei vai ampliar a quantidade de enfermidades identificadas pelo exame do SUS. Este também é o tema de um projeto em tramitação na Câmara. Arthur tem 7 anos e é uma criança saudável, mas graças ao diagnóstico precoce da G6PD. Esta é uma sigla usada para designar uma doença que tem por característica a destruição dos glóbulos vermelhos,
problema que pode causar anemia e, em casos mais graves, até mesmo a morte. A Elisângela, mãe do Arthur, conta que a descoberta veio no resultado do teste do pezinho, só que na versão ampliada, oferecida apenas pela rede particular. Bom que a gente descobriu no teste do pezinho, porque a gente já vai acompanhando, né? Desde novo, inclusive ele passa com o hematologista, que é essa área, é o hematologista que cuida, né? E ele faz acompanhamento a cada de 6 em 6 meses. E não precisa tomar medicação nenhuma, ele é uma criança super saudável, não tem que tomar medicação, só ter os cuidados, né? E foi bom que pelo menos a gente descobriu, não vai estar dando o que ele não pode, né? Para que futuramente não venha acontecer algo pior, né? O teste do pezinho é um exame rápido em que gotinhas de sangue do calcanhar do bebê são coletadas com a finalidade de diagnosticar e impedir o desenvolvimento de doenças que podem prejudicar o crescimento saudável. O SUS oferece o serviço, mas algumas doenças ainda não podem ser rastreadas no exame disponibilizado pela rede pública. Uma lei que passou a valer este ano prevê ampliar o quadro de doenças identificadas nos testes do SUS, mas a mudança ainda não contempla todas as enfermidades detectadas pelas redes particulares, a exemplo da doença do Arthur, que infelizmente não consta na lista dos novos testes do pezinho oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. A triagem neonatal, conhecida como teste do pezinho, atualmente detecta 6 doenças pelo SUS e, com a nova lei, passará a identificar até 53. O ideal é que esse teste seja feito entre 48 horas após o nascimento e o 7º dia de vida do bebê. E cada dia que passa é mais que importante para determinar os avanços no desenvolvimento e até mesmo para salvar milhares de vidas. O teste do pezinho é um exame de triagem neonatal. Então, é onde a gente vai conseguir, a partir do recém-nascido, nos primeiros dias de vida, a identificar alguns problemas de saúde no bebê antes de dar sérios sintomas, para não atrasar o desenvolvimento do bebê e a gente conseguir tratar logo no início da vida dessa criança. O vereador Dr. Elton, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vê a ampliação do teste como uma medida importante e acredita que São José servirá como uma rede de apoio para o tratamento de doenças identificadas aqui na região do Vale do Paraíba. Com a ampliação do teste, nós teremos o diagnóstico precoce. Muitas cidades pequenas, elas não têm a possibilidade do atendimento de patologias tão específicas. Mas o SUS, ele foi feito para o atendimento global de todo mundo. E quando feito o diagnóstico, precocemente elas podem ser encaminhadas para os grandes centros. E quando eu falo de grandes centros, eu incluo São José dos Campos, que é uma cidade que acaba por comportar e dar atendimento a uma população da nossa macro-região. E para dar mais efetividade aos testes disponibilizados na rede pública, um projeto em tramitação apresentado pelo vereador prevê incluir a doença G6PD, identificada no teste do pezinho do Arthur, nos exames oferecidos nas unidades de saúde de São José. Segundo o parlamentar, essa medida é importante para agilizar o tratamento precoce e facilitar o controle da doença nos recém-nascidos. Então é importante que isso seja incluído para que as pessoas não fiquem sem o diagnóstico. Muitos pacientes sem o diagnóstico acabam descobrindo isso depois que muitas sequelas acontecem no seu organismo. Então a inclusão disso também trata de prevenção. A saúde da nossa população, ela tem um custo muito menor se eu realizar de maneira preventiva. E como lembra a Bruna, médica pediatra, tão importante quanto ter meios para detectar o maior número de doenças no teste do pezinho é garantir uma rede de tratamento, apoio e proteção à saúde de todas as crianças. Isso a gente vai dar uma qualidade de vida para essa criança, para essa família, e a gente vai conseguir implantar medidas que esse bebê tenha uma vida normal. Os impactos da pandemia muita gente sentiu no bolso, né? E o reflexo disso é a alta no número de inadimplentes no país. Aqui no Brasil, 65 milhões de pessoas estão com dificuldades de quitar as dívidas. E o dado que mais chama atenção é que boa parte dessas dívidas está associada a contas básicas como água, luz e telefone.
Quase 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes, é o que aponta uma pesquisa realizada pelo Serasa. Este número não era tão alto desde o início da pandemia da Covid-19. Ao todo, no país, 40% da população adulta está com problemas para quitar as dívidas e o total de endividamento soma mais de 260 bilhões de reais. É como se hoje cada brasileiro devesse, em média, R$ 4.022,52. No perfil dos inadimplentes, os gastos com cartão de crédito lideram as dívidas, representando 28,4% do total. Em seguida, vêm as contas básicas, como água, luz e telefone, somando 23,7%. Já o varejo contempla 12,4% das dívidas dos brasileiros. Segundo este economista, a alta dos juros e a queda na renda por conta do desemprego são as principais responsáveis pela inadimplência. O desemprego que está fazendo isso, né? Infelizmente, agora, nesse momento, nós estamos vendo as pessoas que estão usando cartão de crédito, que já estão inadimplentes, comprando alimentação. Então, isso é muito sério. Porque se você está endividado aí com móveis, utensílio, tudo bem. Agora, a alimentação é muito complicado. Então, isso é que está causando problema do desemprego. Um ciclo perigoso que reflete diretamente no poder de compra da população, como menciona o economista. Essa inadimplência alta, o endividamento alto, as pessoas perdem o poder de compra, porque já estão endividadas, a outra já não está nem pagando. Então, são pessoas que, teoricamente, teriam potencial de compra que estão fora do mercado. Então, isso preocupa, porque isso é exatamente aí que está o ponto para a economia, porque essa pessoa vai deixar de consumir, o comércio vai deixar de vender, a empresa vai deixar de produzir. Então, esse é o ciclo ruim da economia. Para o vereador Rafael Pascucci, é preciso trabalhar a educação financeira na base para que futuramente tenhamos pessoas mais esclarecidas e conscientes financeiramente. Vários projetos de lei já partiram dessa casa. Por exemplo, hoje na educação, no enriquecimento curricular das crianças e adolescentes, nós temos a educação financeira. Acho que um serviço de base nas crianças que vão levar para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, essa conscientização do uso do crédito precisa ser cultural. Então, começando da base, hoje a gente tá alçando o futuro com uma educação financeira melhor. No próximo bloco, a gente discute sobre os desafios e caminhos para garantir a inclusão dos autistas. Neste sábado é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno. Também vamos te apresentar o projeto aprovado na Câmara, que vai criar em São José um programa destinado à saúde vocal dos professores da rede pública. É daqui a pouco. E voltamos com Semana Legislativa. O Hospital Francisca Júlia foi certificado como referência no tratamento à dependência química no Vale do Paraíba. A entrega do título foi realizada em uma cerimônia sediada na Câmara, que contou com a presença de vereadores, autoridades e funcionários do hospital. A solenidade contou ainda com uma palestra do secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. O tema da saúde mental e prevenção às drogas mobilizou debates durante um simpósio realizado na Câmara. O evento marcou a entrega da certificação feita pelo governo federal ao Hospital Francisca Júlia, que agora passa a ser no Vale do Paraíba um centro de referência no tratamento da dependência química. Estiveram presentes na cerimônia os vereadores Fernando Petiti e Dulce Rita, a secretária de Saúde do município, Margarete Correia, além de autoridades. Para o diretor do hospital, Daniel Peagno, a certificação é importante, pois vai permitir que a unidade amplie o incentivo à pesquisa, à tecnologia e à qualificação dos profissionais de saúde. Esse certificado vem justamente trazer para a gente uma oportunidade de fazer com que o Francisca Júlia possa fazer com que os profissionais da região sejam qualificados nessa direção da dependência química. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, que é muito importante a gente colocar aqui também, é geração de tecnologia, ou seja, geração de formas de trabalho para atender essas pessoas. Então,
o nosso objetivo, de fato, é buscar essas ideias, buscar essa forma de pensar, de trabalhar, para que a gente possa ajudar as pessoas que precisam desse tratamento. Além da cerimônia, o evento contou com a palestra do secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro, que falou sobre a nova política de saúde mental e drogas do país, implantada desde 2019. Entre os temas abordados, foi destacado a necessidade de trabalhar a saúde mental no SUS de forma integrada, desde o atendimento primário até o ambulatorial. A partir da criação dessas novas políticas públicas, o objetivo é que o tratamento aconteça de acordo com as reais necessidades das pessoas. Ou seja, o indivíduo que apresenta um quadro clínico de mais fácil manejo, ele pode e deve ser tratado num serviço de base comunitária, como, por exemplo, atenção básica à saúde. Já indivíduos com quadros clínicos mais graves, mais complexos, devem ser encaminhados, por exemplo, para um serviço especializado como um ambulatório de saúde mental. Ainda segundo o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, nosso país precisa evoluir no atendimento à saúde mental, a partir do aumento de leitos psiquiátricos, que ainda são insuficientes, para atender a demanda de dependentes químicos. Na prática, a falta de leitos pode ter como consequência o aumento dos riscos de suicídios, o encarceramento e o crescimento de pessoas em situação de rua com transtornos mentais. Para a vereadora Dulce Rita, membro da Comissão de Saúde da Câmara, estes dados são preocupantes e é papel do Legislativo fiscalizar para garantir que os pacientes consigam ter acesso à internação e tratamento pela rede pública. Então, eu acho que são vários fatores. Desemprego é um fator determinante para afetar muito a saúde mental das pessoas. Isso são todos fatores que vai aumentando o número de pessoas com problemas mentais, e nós temos que estar fiscalizando esses serviços com muito, muito cuidado, porque é um efeito dominó. E um dos problemas, tem os problemas sociais, mas pode ser agravado por falta de leitos dentro da rede pública. Atualmente, em São José dos Campos, o Hospital Francisca Júlia possui em sua estrutura 90 leitos para o SUS, com mais de 11 mil pessoas atendidas mensalmente. São 421 colaboradores, que formam uma equipe multidisciplinar, com psiquiatras, assistente social, profissionais de enfermagem, nutricionista e terapeuta ocupacional. O hospital mantém ainda um programa de residência médica, 2 ambulatórios, uma unidade de emergência e 12 residências terapêuticas. O Francisca Júlia tem nessa forma de pensar, do trabalho de escuta, proporcionar a essas pessoas que buscam a gente acolhimento, carinho, humanização, né? E o profissional que também está sendo treinado é saber lidar com situações difíceis, como, por exemplo, pessoas que buscam a instituição com ideação e tentativas de suicídio. Então, são ideias, filosofias que nós estamos implementando nos nossos colaboradores. E um projeto aprovado na Câmara prevê criar em São José um programa voltado para a saúde vocal dos professores da rede pública. A matéria apresentada pelo vereador Fabião Zagueiro tem como principal objetivo prevenir doenças como rouquidão e calos vocais, além de orientar sobre o correto uso da voz em sala de aula. O microfone é um grande aliado do Bruno durante as aulas neste cursinho preparatório em São José. Uma ferramenta que ajuda o professor de matemática a não forçar tanto a voz ao passar o conteúdo das aulas. Mas mesmo com esse recurso, é comum ao final de um dia de trabalho um desconforto na garganta. Em dias que eu dei muitas aulas seguidas, em muitos dias seguidos, acabei ficando sem voz por alguns dias e chegou a também atrapalhar um pouco nesse sentido de dar aula. Eu me sinto com a garganta, então, inflamada, como se fosse arranhado mesmo, ressecada, às vezes aquela sensação de que tem alguma coisa presa nela. Esse incômodo nas cordas vocais não é uma exclusividade do Bruno. Todos que dependem delas para trabalhar podem sofrer com rouquidão e dores de garganta. Um problema que tem até nome, disfonia. Segundo esta fonoaudióloga, é preciso ficar atento à menor modificação da voz para fazer o tratamento correto e evitar riscos maiores. Muitas horas falando, ele pode ter um nódulo, um pólipo, pode chegar numa situação de ele não conseguir trabalhar, ele ficar sem voz, sentir dor e pode chegar a um caso cirúrgico. Pensando nesse problema, a Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a implantar o Programa Municipal de Saúde Vocal,
visando a prevenção de disfonias em professores da rede municipal de ensino. De acordo com a proposta, o programa terá caráter preventivo, mas caso seja detectada alguma alteração, será garantido ao professor o acesso a tratamentos com fonoaudiólogos e médicos pelo SUS. Segundo o vereador Fabião Zagueiro, autor do projeto, a proposta foi criada a partir de pedidos de professores das escolas municipais. Sabemos agora, com a pandemia, com o uso de máscaras, os professores mais do que nunca tiveram que gritar, né? Chamar mais a atenção dos seus alunos. E com isso forçou muito mais as vozes. Então esse projeto é no intuito de ajudá-los, né? De ter o acompanhamento e para que os professores, né, não tenham dificuldade futuras de até perder a voz. Como aponta a justificativa da matéria, o projeto vai garantir condições de trabalho dignas aos professores, uma vez que a classe tem um papel fundamental na formação de jovens e crianças, e também depende da voz para passar o conteúdo em sala. E como a proposta surgiu de uma conversa com professores, Fabião lembra que é papel da Câmara e dos vereadores estreitarem a relação com a população para criarem projetos de leis. No dia a dia, abrindo as portas aqui para os servidores, né, para os professores, para que possam nos trazer ideias para que vira projeto. Num bate-papo, acabou saindo esse projeto, que agora é realidade e logo logo vai ser sancionado. E para quem trabalha usando muito a voz, como é o caso dos professores, é preciso seguir alguns cuidados para manter a saúde das cordas vocais. Manter hidratado, usar o microfone. A maioria dos professores não gosta de usar microfone, mas a ideia do microfone é manter a saúde vocal dele, para ele não forçar, não sentir dor. Ele também pode evitar alimentos que não são saudáveis, né? Como o café, a cafeína, ela não é saudável para a voz. Evitar fumo, bebida alcoólica, derivados de leite. Essas dicas elas já ajudam bastante, mas precisa do acompanhamento para a gente direcionar, avaliar e direcionar. E o dia 2 de abril é marcado por ações de conscientização sobre o autismo, um tema muito relevante aqui na Câmara, viu? No Legislativo foi criada até mesmo uma frente parlamentar em apoio à causa e os vereadores têm atuado em diversas ações de inclusão. Pela importância da data, nós preparamos uma reportagem especial mostrando os desafios dos familiares e de quem convive com o transtorno e por que a busca por políticas públicas é tão importante. No mês de abril, esse símbolo formado por pequenas peças coloridas de quebra-cabeças, que simboliza a luta por direitos e inclusão dos autistas, ganha ainda mais força. É porque em abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um transtorno cujas causas ainda não são totalmente conhecidas, mas que afeta o comportamento, as relações sociais e o desenvolvimento cognitivo daqueles que possuem o distúrbio. Aqui em São José, algumas instituições sociais realizam trabalhos em prol dos autistas e familiares, como o Gaia, o Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo. Criado em 2005, a entidade atua na assistência de pessoas com transtorno e oferece auxílio social, cultural e emocional aos assistidos e familiares. A Sara é diretora da instituição e conta sobre a importância desse apoio. Para ela, o poder público e o terceiro setor têm o papel de servirem como um meio para divulgar informação e lutar pela inclusão dos autistas. Instituições como o Gaia, elas podem servir de porta-vozes, a gente pode trabalhar junto com a formação da comunidade para poder receber essas crianças, porque não são as crianças que têm que se adaptar ao modo de vida geral, mas as pessoas em geral têm que se adaptar a esse menino. Inclusão é isso, é uma adaptação dos dois lados. Ainda segundo a Sara, a cobrança por políticas públicas deve vir também de toda a sociedade. E por isso é preciso ampliar e divulgar as ações do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Como ela mesma aponta, ao longo dos últimos anos algumas conquistas foram alcançadas, como maior visibilidade, aceitação e também aprovação de leis que garantam os direitos dos autistas. Agora, o caminho para assegurar esses direitos é fazer cumprir a legislação. A gente só precisa que essas leis sejam aplicadas e de uma forma com equidade, né? Não é só assim, o autista tem direito de estar na escola, mas o direito de uma escola que se adeque às necessidades especiais dele, né?
porque senão você não está dando oportunidade, né? A oportunidade precisa ter olhos individualmente para as necessidades, os limites de cada um. E falando em legislação e políticas públicas, São José dos Campos conta com um trabalho sistemático para identificar e acolher as pessoas com autismo. É a RIA, a Rede de Inclusão ao Autista. Criada a partir da mobilização da população, especialistas e também dos vereadores que compõem a Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo da Câmara, o programa se baseia em um sistema de informação unificado que vai possibilitar acompanhar o histórico de atividades e a inclusão desses pacientes em diversos serviços municipais, como esporte, educação, assistência social e saúde. Políticas públicas importantes, mas que podem ser ainda mais aprimoradas. A Julianda é mãe de uma criança autista, o Ian, de 11 anos, e sabe como é fundamental o apoio e inclusão, caminhos que, segundo ela, nem sempre são oferecidos com equidade. Para fortalecer as mobilizações, ela participa de um grupo chamado ONDA, Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas, uma união nacional de pais que cobram pela garantia de direitos. Para a Julianda, entre as principais barreiras para a inclusão estão a falta de profissionais especializados e a dificuldade no acesso à educação pública. Infelizmente, a gente ainda não tem um preparo nas escolas para estar recebendo essas crianças com dificuldade, né? Tanto a nível de profissionais especializados, né? Quanto a nível mesmo de uma conscientização para a comunidade em geral, para os pais, né, para as terapeutas. Eu acho que o que a gente está enfrentando, principalmente com a pandemia, que é um ponto que eu queria ressaltar, é a falta de um acompanhamento para essas crianças nas escolas, principalmente na rede pública. Julianda também revela que falta conhecimento da população sobre o transtorno do espectro autista e um caminho para ampliar a visibilidade seria por meio de ações e campanhas educativas, a exemplo do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Aqui em São José a gente está trabalhando em várias campanhas, né, aí junto com o governo, dando maior apoio para a gente estar, né, nos shoppings. Hoje existem salas para criança autista, né? Então, assim, hoje a gente consegue, por exemplo, a criança autista na época de pandemia não foi obrigada a usar máscara, né? Mas, assim, nem todo mundo sabe, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo, olha, meu filho é autista, quase que usando um cartaz, assim, na testa, entendeu? Para dizer que é um autista e que tem prioridade, né? E o autismo é um tema que tem mobilizado os vereadores. Desde 2018, a Câmara mantém uma frente parlamentar voltada para discutir e promover políticas públicas na área. Ao longo dos anos, os vereadores membros reuniram poder público e familiares para apresentar e estudar propostas de inclusão e acesso. Iniciativas que resultaram em diversas conquistas, como a Rede de Inclusão ao Autista, vagas preferenciais de estacionamento, a carteira de identificação, instalação de calm zones em centros comerciais e o atendimento prioritário nos serviços públicos. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente entende, mais a gente sabe lidar com o outro, mais a gente sabe buscar melhorias. E a gente tem que buscar muito isso. Eu acho que a Frente Parlamentar tem trabalhado muito com a conscientização e na unificação de todos que estão envolvidos, trabalhar envolvidos juntos para a melhoria da questão do TEA. Nós temos que criar espaços para que essas crianças, esses adultos, sejam acolhidos pela sociedade, que eles não fiquem confinados dentro de suas casas. É isso nossa função, que eles tenham autonomia e que também, dentro das possibilidades, que tem muitos casos que vai conseguir mesmo ter a evolução intelectual, nós temos que tentar tudo, não simplesmente deixá-los confinados dentro das suas casas, trazendo um grande fortuna não só para eles, como para a sua família. A Câmara Municipal tem papel fundamental, né? A Frente Parlamentar sempre tenta
fazer eventos para que tragam mais informações para pais, para profissionais da rede pública. Também a criação de leis, né? Primeiramente, você cria o projeto de lei para ser votado e transformar essa nova realidade em São José dos Campos, e sempre, né, de uma maneira que você tem que fiscalizar, né, o órgão público, né, a administração pública. E mesmo com os avanços, quem convive com o autismo sabe que ainda há muitas barreiras para superar. E é pensando nessa realidade que a Câmara acredita na importância de continuar o trabalho com pais de autistas, especialistas e toda a comunidade para estruturar e aprimorar a rede de apoio do município. A Câmara tem feito o seu papel, né? A Câmara ela tem o papel de criar políticas públicas, de criar leis, e ela tem feito isso. E a gente tem que fazer isso junto com todas as entidades da nossa sociedade, tanto pública como privada. A gente trazendo para conversar junto às famílias e, dentro disso, construir o que é de melhor para a gente trabalhar e melhorar cada vez mais. Então nós temos que estar acompanhando, estar aferindo esse trabalho que está sendo oferecido para eles, fazendo correção dos trechos, onde que estão os gargalos. Isso é um dos trabalhos, mas outros é avançar em políticas eficazes de fato. Vou pensar muito seriamente, cobrar muito seriamente, porque esporte e cultura são braços poderosíssimos na inclusão e que causam bem-estar e felicidade para essas crianças, para esses adultos. É importantíssimo trabalhar para esse público que só vem crescendo, né? O último dado que a gente levantou, a cada 56 crianças que nascem, uma é autista. Então, o número é elevado, vai aumentar cada dia mais. Então, que a administração pública de São José e outras que podem seguir o exemplo da nossa cidade possa estar preparada para que possa atender essas pessoas e seus familiares. Então, nosso trabalho tem que ser constante. Eu costumo dizer que dia 2 de abril é o dia da conscientização. O mês de abril temos várias ações voltadas para o autismo, mas a briga, a luta dos pais, dos familiares e nossa como frente parlamentar é durante todo o ano. E o Semana Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço!